Nem toda tempestade é feita apenas de vento, chuva e trovão. Algumas vêm carregadas de algo mais, algo que desafia nossa lógica, nossa coragem e até mesmo nossa fé. Essa história aconteceu com meu avô paterno, um homem que viveu entre a disciplina militar e a fé católica. Alguém de fibra, ex-militar, preparado para ir à Segunda Guerra Mundial, mas que por sorte ou talvez destino, nunca lutou. Ele ficou aquartelado, à espera da ordem de embarcar para a Itália. Mas a guerra acabou antes disso. Após esses dias tensos, ele conheceu minha avó, constituiu família e foi viver em uma região interiorana, cercada por memórias pesadas. O lugar onde moravam tinha marcas profundas da história. Antigas trincheiras, resquícios de fazendas escravistas e muita dor acumulada naquelas terras. O tipo de local que carrega mais do que poeira do passado, carrega ecos dele. Era por volta dos anos 60. A casa da minha avó era simples, feita de madeira, com janelas que batiam com força sempre que o vento resolvia brincar de assustar. E nessa época do ano, a quaresma trazia um peso diferente. As histórias pareciam mais profundas e o sagrado estava ali, pedindo mais atenção da gente. Foi numa dessas noites, talvez numa sexta-feira de quaresma ou mesmo durante a Semana Santa, que algo aconteceu. Algo que ninguém ali esqueceu. Tudo começou com um vento estranho. Não era apenas forte, era um vento furioso, uivando pelas frestas e batendo nas janelas, como se quisesse entrar. Meus tios e meu pai, ainda adolescentes, se esconderam em um dos cômodos da casa. Sentiam medo, mas não sabiam exatamente do que. Minha avó, mulher de fé firme, tentou acalmar os filhos, mas havia algo no ar, algo que nem oração dava conta. Meu avô, um cara super valente, nunca se intimidava com nada, ele sentia que aquilo não era só natureza. Era algo muito mais profundo e especial, sabe? Algo que ele conhecia apenas pelas histórias contadas pelos mais antigos, mas que agora se manifestava diante dele. Ele pegou o terço, acendeu uma vela e saiu de casa. Sim, no meio daquela ventania insana, saiu com passos firmes e fé no coração. Queria enfrentar o que quer que fosse. Mas a vela se apagou assim que ele cruzou a porta. Uma rajada de vento tão forte quanto inexplicável varreu tudo. Ele começou a rezar em voz alta. Em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo. Repetia. O rosário girava em sua mão, preso entre os dedos, enquanto enfrentava o invisível. Foi então que as coisas pioraram. Redemoinhos de poeira se formaram do nada, surgindo na rua como se a terra estivesse viva. Galhos secos começaram a voar, e as folhas batiam em seu rosto com uma força incrível. Papéis, jornais velhos e lixo dançavam pelo ar, como se algo maligno os chamasse. Enquanto tentava resistir, meu avô viu a cerca de bambu que ficava aos fundos da casa começar a tremer. Não por causa do vento, mas como se estivesse sendo atingida. Socos, chutes, era o som que ele ouvia. Era como se algo ou alguém invisível o estivesse perseguindo. Onde ele ia, a cerca vibrava com fúria. Desesperado, mas ainda em pé, ele correu até um quartinho de madeira no fundo do quintal. Lá dentro, acendeu novamente a vela, caiu de joelhos e começou a rezar com mais força do que nunca. Cada palavra era um escudo, cada oração, um grito contra o mal. Foi nesse momento que minha avó apareceu. Ela entrou no quartinho, ajoelhou-se ao lado dele e juntos começaram a rezar. Um salmo atrás do outro, o terço inteiro, súplicas, louvores, tudo o que sabiam e sentiam. A ventania, aos poucos, começou a ceder. O que antes parecia uma investida sobrenatural, começou a perder força, como se estivesse sendo vencida pela fé do casal. O silêncio voltou aos poucos, como se o próprio ar tivesse se rendido. Na manhã seguinte, o céu estava limpo, mas a vizinhança não tinha dormido. Vários moradores vieram saber o que havia acontecido naquela noite. Parecia que um bicho estava gritando do lado de fora, diziam. A ventania parecia querer arrancar o telhado. Foi então que meu pai, ainda confuso com tudo, ouviu minha avó explicando para os vizinhos o que pensava. Que aquilo tudo aconteceu porque meu avô havia desrespeitado um aviso. Dias antes, ele havia dito que iria matar uma galinha para o almoço, e minha avó o alertou.
Não derrame sangue essa semana. É quaresma, é tempo sagrado. Mas ele riu de minha avó. Mesmo sendo super católico, achou o aviso um exagero total. Uma galinha não ofende Deus, comentou, com um sorriso no rosto. Só que a galinha não chegou a ser morta, porque no momento em que ele se preparava para o abate, o vento começou, leve como uma brisa, depois um furacão, sem sangue. Mas e a punição? Ninguém sabe dizer com certeza o que foi aquilo. Um castigo divino? Um ataque de forças malignas que habitavam aquelas terras desde os tempos da escravidão? Uma manifestação da natureza amplificada por séculos de sofrimento? O fato é que aquela noite nunca mais saiu da memória da família. Os galhos quebrados no quintal, as marcas na cerca de bambu, o medo nos olhos dos filhos, o silêncio carregado das manhãs seguintes. Tudo servia como prova de que aquilo não foi imaginação. E hoje, quando lembro dessa história, penso sobre o quanto ignoramos os sinais, o quanto desrespeitamos o sagrado por achar que somos invencíveis. Talvez aquela noite tenha sido apenas um lembrete a forças que não compreendemos e que merecem nosso respeito. Essa é a história do dia em que meu avô enfrentou algo que não era deste mundo. E você? Acredita? Se você chegou até aqui, já sabe, deixe seu curtir, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história como essa. Compartilhe com quem acredita que existem coisas entre o céu e a terra que a gente nem sonha. E você, teria coragem de sair no meio da tempestade para enfrentar o invisível? Até o próximo relato. E cuidado com o vento, ele pode estar trazendo algo com ele.